Aí nós entramos aqui nos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Quais são? Temperatura, pressão, concentração do reagente, superfície de contato, luz, fiz um remendo aqui, eletricidade e catalisador. Tudo isso aqui influencia de forma positiva. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões, que aumenta a velocidade da reação. Aumenta a energia cinética, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. Aumentou a pressão? Aumenta a energia cinética, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. Aumentou a concentração dos reagentes? Aumenta a energia cinética, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. Aumentou a superfície de contato? Aumenta a energia cinética, aumenta o número de colisões, que aumenta a velocidade das reações. Luz e eletricidade, aumentou reações fotoquímicas, fotossíntese, por exemplo. A fotossíntese acontece com maior intensidade aonde? De manhã, 6 horas da manhã, ou meio-dia? Meio-dia, a gente já abordou isso em sala de aula. Por quê? Porque a taxa de luminosidade é maior. E o catalisador, tá? O catalisador que pode ter dois tipos, né? O catalisador, propriamente dito, que pode ser também chamado de catalisador positivo. E o catalisador negativo. Quando não vier especificando se é positivo ou negativo, é porque ele é o positivo. Tá? O que é o negativo? O negativo é o conservante, é o inibidor, também chamado de veneno da reação. Tá? É interessante que você saiba disso aqui. Bom, mas como é que isso é abordado em prova? De novo, aqui não é concentração, né? Aqui seria o quê? A entalpia, tá? A entalpia. Posso colocar aqui em quilocaloria por mol, por exemplo. Tá? Como é que você aborda isso? O que é que o catalisador faz, Sérgio? O catalisador, ele diminui a energia de quê? De ativação. Quando ele diminui a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação como um todo. Né? Ele encurta todo o processo, todo o caminho. É como tá aqui um gráfico que eu coloquei, que a gente vai já analisar, mas se você tiver um catalisador, o que é que o catalisador faz? Você está bem aqui, cidade A, você quer chegar na cidade B, o caminho para chegar lá é esse aqui, certo? O catalisador encurta, ele cria uma rota alternativa, certo? A mesma coisa aqui. Nós temos aqui, ó, um gráfico, olha só, reagente é sempre o primeiro, né? Reagente é a entalpia do reagente e aqui é a entalpia do produto. Perceba que esse gráfico é o contrário do primeiro que eu coloquei, ó. É contrário desse aqui, né? É contrário. Então, nesse caso aqui, a entalpia do reagente, ela é menor do que a entalpia do produto. No caso aqui é um gráfico endotérmico. Tá certo? É o contrário. E qual seria a energia de ativação desse gráfico? A energia de ativação desse gráfico vai sempre, a energia de ativação vai sempre da onde? Do reagente até o cume, até o pico, que é o complexo ativado. A energia de ativação é essa aqui. Tá? O que seria isso aqui, que eu peço muito em prova? Essa diferença aqui é o ΔH, a variação de entalpia. Aparece muito em prova. Aqui em cima é o que? É o complexo ativado. Sérgio, qual é a função do catalisador? O catalisador vai diminuir esse caminho, ó. Vamos botar um catalisador aqui na jogada. Vou botar um catalisador na jogada para saber o que é que vai acontecer com o catalisador na jogada. Olha aí, ó. O catalisador vai pegar esse caminho e vai diminuir esse caminho. Pergunta: é mais rápido ir pelo caminho com catalisador ou sem catalisador? É claro que é com catalisador. Então, o que seria esse de vermelho aqui? Esse de vermelho seria a energia de ativação sem catalisador. E esse de verde que eu coloquei aqui, ó, essa aqui, ó, essa energia que você vê que é menor é a energia de ativação, tá? Com catalisador. Sérgio, a questão do catalisador negativo, se eu colocasse uma terceira aqui, que já é muito difícil de aparecer, muito difícil mesmo, mas se aqui tivesse um outro, tá? Um outro pico, aí ela seria com o inibidor, porque o inibidor diminui a velocidade e não aumenta, tá certo? O inibidor diminui a velocidade, não aumenta não, tá certo? Então esses foram os gráficos termocinéticos, tá bom? Eu já tô com um tempão de vídeo, possivelmente eu vou ter que cortar, mas bora ver se dá pra gente chegar até o final, ok? Bom,
A última parte aqui, para a gente encurtar, é a lei da ação das massas, tá? Que é a equação da velocidade. Ela diz que a velocidade é diretamente proporcional a uma constante de temperatura vezes a concentração dos reagentes elevado a seus coeficientes. Ah, entendi não. Dada a equação, quem é a equação da velocidade? K vezes concentração de quem? De H2 elevado a 3, que é o coeficiente dele, vezes a concentração de quem? De N2 elevado a quanto? A 1, que é o coeficiente dele. Tá certo? A gente diz que essa equação aqui ela é de terceira ordem em relação ao H2 e de primeira ordem em relação ao N2. E se a gente somar esses dois coeficientes aqui, a gente diz que a reação ela é de quarta ordem como um todo. O que é isso? É a molecularidade dela, tá? Que eu já abordei isso aqui. Então, quando você pegar uma questão, que é a ordem da reação? É justamente a quantidade de moléculas que vai estar reagindo aí. Né? No caso do H2 é 3, no caso do N1 é 1, do N2 é 1. E o total? Quarta ordem. Agora, detalhe. Nessa equação só participam substâncias gasosas e soluções. Que é a solução? Em água. Então, aqui nesse caso, a velocidade da reação vai ficar K vezes a concentração de quem? Somente de O2, elevado a quanto? A 1, que é o coeficiente dele. Sérgio, o carbono não entra? Não, por quê? Porque ele é sólido. Não participa. Tá certo? Bom, e a gente finaliza aqui com uma questãozinha. O que ocorre com a velocidade, tá, de obtenção de amônia? Amônia é isso aqui, ó. Vou usar essa reação aqui, ó. 3H2 mais N2 formando 2NH3. O que é que acontece com a velocidade de obtenção de amônia? Quando duplicamos a concentração. Isso é uma questão típica, tá? De H2, ó. V é igual a K, concentração de H2 elevado a 3, a terceira, vezes a concentração de N2 elevado a quê? A 1. Quanto é a velocidade da reação? Ó, é essa aqui. Se eu duplicando, tá? H2. O que é que você tem? Eu vou chamar agora de V'. Então, vou ter K vezes 2 vezes a concentração de H2, ó. Elevado a terceira vezes N2. Elevado a 1. Que a V' vai ser igual a K. Ó, você pode escrever assim. Isso aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes H2. Então, você pode fazer assim, ó. V' é igual a K, 2 elevado a 3, H2 elevado a 3, e N2 elevado a quanto? A 1, tá? Aí o que é que você tem? Quem é V'? V' vai ser igual a K, 2 elevado a 3 é 8, vezes o quê? H2 a terceira, vezes concentração de N2, elevado a 1. Você pode reorganizar isso aqui, fica 8 vezes K, tá? 8 vezes K, concentração de H2, a terceira, vezes concentração de N2 elevado a 1. Se você observar, o que é isso aqui, ó? É isso aqui. Ou seja, é V. Então, a gente pode deduzir que a velocidade, após a duplicação, ficou 8 vezes o quê? Maior do que a velocidade inicial, tá certo? E aí, pessoal, a gente termina esse resumão aí sobre cinética química, tá certo? Chegamos ao nosso fim, dessa aula, tá? Desejo a você boa sorte no Enem, boa sorte na prova, tá? Tudo de bom, um abraço. Até a próxima.